pelo aniversário de Tânia Alves Viana Fernandes, pela recuperação da saúde de Adilson da Silva Araújo e o aniversário de Emanuele da Costa. Por alma de Avelino Marinho, Águida da Mota, José Carlito, Rosângela, Olga Ferreira da Silva, Joaquim Ferreira Filho, 3 meses de falecimento, José Caetano Guimarães, 3 anos de falecimento, Efigênia Ferreira Guimarães, Rafael Amaro Gomes, José Venceslau Filho, Maria Nazaré Rodrigues, Cristiano Júlia da Silva, Rita Caetano Gomes, Raimunda Rosalina de Jesus, Maria Gricélia Gomes, Luiz Barbosa, Fernanda Carla da Costa, José Moutino Rômulo, Maria Aparecida Rômulo, Miriam Maciel de Araújo, Olinda Lourenço Pereira, Moacida Conceição Pereira, Nilo da Silva Filho, Daniel Souza, Maria Clara Porfilho, Wellington Porfilho, Elza Maria Guimarães, Cláudio Antônio Viana, Aparecida Cassiano, Isabel Maria da Cruz. Irmãos e irmãs, bom dia. Sejam todos bem-vindos a este dia de alegria, dia do Senhor, em que festejamos juntos a festa de nossos padroeiros, Santana e São Joaquim. Neste dia ímpar de nossa comunidade, celebramos o amor generoso do Pai, amor que assegura a todos toda a dignidade e subsistência. A partilha que ele propõe está fundamentada na capacidade de partilhar o pouco que se tem. É a festa da partilha da palavra, da Eucaristia, da vida, comunhão com o Pai e comunhão com os irmãos. Iniciemos nossa celebração cantando.
Meus irmãos, minhas irmãs, queridos telespectadores sintonizados conosco via online, através da internet, celebramos hoje a festa da padroeira deste bairro, Santana, essa tradicional igreja, uma das mais antigas de Ouro Preto, né? E com alegria que aqui nos reunimos e os que estão também nos acompanhando para este momento marcante. Temos a felicidade de ter aqui presente o nosso ex-prefeito, nosso querido Julinho. Na intimidade nós chamamos de Julinho, foi meu coroinha. E a nossa querida dona Ana, né, de presentes. E as outras autoridades que estejam aqui presentes, sejam todos bem-vindos a essa celebração. Iniciemos invocando a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai, fazendo o nosso ato penitencial, que será cantado o coral, que é o coral tradicional, coral do Otacílio, né? Os meninos hoje já pais de família, não sei se tem algum avô, não, capaz de ter, né? mas é do tempo ainda do Otacílio, que era uma sumidade, não sabia música, mas tocava o harmônio como se soubesse. As missas, até dentro, ele tocava de ouvido, uma perfeição, uma coisa inédita, coisa rara, né? E mantinha essa tradição de Ouro Preto. E os meninos cresceram e continuaram, né? Muito bonito. Portanto, sejam bem-vindos. Agora, lamentamos a ausência do Luiz, né? Do regente. Não sabia, hoje que eu fiquei sabendo que ele foi marcado pelo coronavírus. E vamos pedir nessa missa de um modo especial. É como se ele estivesse presente, né? Nós vamos, então, pedir a Deus pela sua saúde, para que ele volte o mais rápido possível, para poder abrilhantar as nossas festas como ele tem abrilhantado. Porque o Coral Santana, né, sem desfazer dos outros corais, né, mas o Coral Santana tem marcado uma presença muito forte, viu? Você diga para o Luiz que ele faz muita falta, que precisa recuperar rápido. E nós vamos rezar nessa intenção. Essa missa de hoje tem, entre outras intenções, não sei se eu não reparei se foi lembrado o nome dele, não. Foi não? Oh, não podia deixar de lembrar. Na intenção do Luiz, pela sua saúde. Essa é uma das intenções. Vamos então, enquanto o coral canta o Kyrie eleison, o coral vai cantar em latim, Kyrie eleison, Christe eleison. Significa, Senhor, tende piedade de nós. Enquanto eles cantam, nós vamos fazer um exame de consciência. Vamos pedir a Deus o perdão de nossos pecados, porque esse é o sentido, em toda a liturgia, começa pedindo perdão a Deus pelas nossas faltas. Então, vamos começar cantando então o Kyrie.
piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E uma vez perdoados, podemos agora com alegria entoar esse hino de louvor a Deus, que é o Glória. Hoje louvamos a Deus por essa Santana, nossa padroeira deste bairro, mãe de Nossa Senhora, avó de Cristo, cuja festa estamos celebrando. Vamos então cantar o hino de louvor a Deus, que é o Glória. Vamos sentar.
Oremos. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem o vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias veio também um homem de Baal Salissa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada de trigo novo. E Eliseu disse: Dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu-lhe: Como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: Dá ao povo para que coma. Pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com os louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente, e saciais todo ser vivo com fartura. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda a obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. 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 Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança, a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos,
que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isto para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: fazeis sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo
com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Prezados irmãos e irmãs, telespectadores que nos acompanham via online, sempre gostamos de ouvir o relato de história de nossas famílias, de nossos amigos, nossos parentes, benfeitores. Nunca a gente se cansa de ouvir. Sobretudo os nossos antepassados contavam a história de nossos avós, bisavós, e nós sempre ouvimos com atenção, mesmo que repetidos. A mesma história, mas sempre traz um sabor novo para o coração dos filhos, né? É o que vai acontecer conosco. Vamos repetir aqui a história que vocês, sobretudo aqui desse bairro, devem conhecer bem, porque todo ano, né, é relembrada a história desta mulher que se santificou cumprindo a sua missão de mãe, de esposa, né? Assim como para enaltecer a Virgem Maria, basta dizer dela, para enaltecer Nossa Senhora, nós dizemos que dela nasceu Jesus Cristo. Assim também, prezados irmãos e irmãs, nada melhor, mais glorioso para enaltecer Santana do que dizer que dela nasceu a Mãe de Deus, Maria Santíssima, na sua Imaculada Conceição, a sua filha. Quando todo Israel aguardava a vinda do Messias prometido, nasceu em Belém aquela menina chamada Ana, filha de Natã, sacerdote de Belém, da tribo de Levi e da família de Arão, e de Maria, da tribo de Judá. Era um casal respeitado pela vida exemplar que levavam e pelo testemunho de uma espiritualidade profunda. Tiveram 3 filhas. A mais velha chamava-se Maria, como a mãe. Era esposa de Cleofás. Tiveram como filhos São Tiago, São Judas e São Simão, chamados de irmãos de Jesus, embora fossem apenas primos, pois filhos de uma tia da Santíssima Virgem Maria. A segunda irmã de Santana chamava-se Sobé, mãe de Santa Isabel, prima de Nossa Senhora. Veja que família santa. A primeira filha de 2 grandes santos, né? E São Tiago, São Simão, São Judas e São Simão, 3 filhos santos. E a outra era a mãe de Santa Isabel, prima de Nossa Senhora. Mas, das 3 irmãs, a Ana teve a filha mais santa, né? A terceira filha de Natã e Maria foi Santana, a quem Deus concedeu esta grande graça de dar ao mundo aquela que deveria ser a mãe do Salvador. Meus irmãos, minhas irmãs,
por esse relato, a gente vê que família santa era a família de Santana, né? Uma família santa. Vamos pedir a ela pelas nossas famílias. As famílias estão precisando de ser mais santas. Se as duas irmãs mais velhas, Maria e Sobé, geraram filhos santos, a Santana coube um privilégio ainda maior, dar à luz a Santíssima Virgem Maria, mãe do Filho de Deus. Uma pessoa tão santa como Santana, como Ana, também chamada de Santana, só podia aceitar por marido um homem também santo. Ela não ia aceitar qualquer homem por marido. Só podia ser um homem santo como São Joaquim, natural de Nazaré, da família de Davi. Descendentes de famílias nobres, nobreza de condições e de sangue. Aquele casal, Joaquim e Ana, vivia, entretanto, uma condição de vida econômica mediana, condição de vida de classe média. Viviam o espírito de pobreza e não se descuidavam de ajudar aos mais pobres. São Joaquim morava perto de Jerusalém, nas proximidades da famosa fonte conhecida como Piscina Probática. Ali ele morava. Possuía numeroso rebanho. Todos os anos ele oferecia muitos cordeiros para o sacrifício no templo. Uma vez, o sacerdote não quis mais aceitar a sua oferta, dizendo-lhe que ele não era digno de oferecer os seus dons, porque ele ainda não havia dado ao Senhor o fruto da progenitura de Israel, porque era um casal sem filhos. E por isso é como se não fosse um casal abençoado por Deus, e por isso o sacerdote, não aceito mais a sua oferta, não tem valor nenhum, porque Deus não abençoa este lar que não tem filhos. Joaquim e Ana se amavam verdadeiramente, mas não tinham filhos, pois Ana era estéril. E os sacerdotes, segundo a mentalidade daquela época, viam na esterilidade uma maldição divina. Aquele velho e santo pastor, entre lágrimas, se recolhia em orações e jejuns, suplicando a ajuda de Deus. Sofriam os estéreis, né? O casal sem filhos era muito humilhado naquela época. Naquela época, a mulher estéril passava por grandes humilhações. E Santana experimentava aquele tipo de sofrimento. E recordando o que havia acontecido com Abraão e Sara, Santana, então, não perdeu a esperança. Embora estéril, continuava rezando, pedindo a Deus aquela graça. Orando um dia no templo, suplicou ardentemente ao Senhor que, se fosse de sua vontade, se dignasse olhar com os olhos de misericórdia a sua extrema aflição. E prometeu que, se lhe fosse concedida aquela graça de ter um filho, haveria de consagrá-lo a Deus. Foi, sem dúvida, por inspiração divina que Santana fez aquela prece a Deus. E o Senhor ouviu as suas preces. Ouviu as preces daquele santo casal. E qual não deve ter sido a alegria de São Joaquim, quando a sua esposa Ana lhe disse que havia recebido a visita de um mensageiro de Deus, dizendo-lhe que o seu marido Joaquim haveria de dar-lhe um filho. Era a alegria que entrava naquele lar. E nasce então Maria, sem a mancha do pecado original. Grande dom de Deus, não só para aquele santo casal, mas para toda a humanidade. Então São Joaquim ofereceu os seus dons a Deus, e o sacerdote, estendendo as mãos sobre a menina, elevou a Deus esta prece: Deus de nossos pais, abençoai esta criança
e fazei com que o seu nome permaneça célebre em todas as gerações. Se a presença da Virgem Mãe Imaculada, que trazia em seu ventre puríssimo o Filho de Deus, foi capaz de santificar São João Batista no ventre de sua mãe Santa Isabel, podemos imaginar, prezados irmãos e irmãs, prezados telespectadores, podemos imaginar que tesouro de bênçãos e de graças não teria Deus derramado sobre Santana no momento da concepção imaculada daquela que foi destinada a ser a mãe do Messias prometido, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Podemos imaginar a santidade de Ana durante aqueles 9 meses em que trazia em seu ventre materno aquele dom de Deus, aquele precioso tesouro, a filha concebida sem a mancha do pecado original. Afinal, Santana trazia em seu ventre materno aquela que haveria de trazer no seu o Salvador do mundo. A vida de Santana, como a vida de sua filha Maria Santíssima, devia ser uma vida de contínua contemplação, prelibação das alegrias celestes. Como pelo fruto se conhece a árvore, que ideia podemos fazer das sublimes virtudes do ditoso casal Joaquim e Ana? Exclamava São João Damasceno. Com efeito, a santidade de vida daquele casal, Joaquim e Ana, pais de Nossa Senhora, correspondia, por certo, com a santidade da filha que eles deram ao mundo, filha que se tornou a mãe de Deus por obra do Espírito Santo. Prezados irmãos e irmãs, só mesmo de um casal muito santo poderia ter nascido Maria, a Virgem Santíssima, a mãe do Salvador da humanidade. E como São Joaquim e Santana cuidaram com todo esmero daquele precioso tesouro que Deus confiara a seus cuidados. Com razão, a iconografia costuma apresentar Santana como a mestra de Maria Santíssima. E não é difícil imaginar os cuidados, a solicitude e a ternura de Santana para com aquela sua filha, dotada mais que qualquer outra criatura, dotada da graça de Deus, que a envolveu desde a sua concepção por um privilégio singular, em vista do que ela foi escolhida por Deus a ser a mãe do Salvador. É impossível, irmãos, irmãs, é impossível descrever com precisão histórica a vida dos avós de Jesus, pois os livros sagrados pouco se referem a eles. E se quisermos satisfazer um pouco a nossa curiosidade, devemos nos contentar com um texto apócrifo do 2º século, o proto-evangelho de São Marcos, onde se narra a história do nascimento de Maria Santíssima. Todos os santos são dignos de nossa veneração, isso não há dúvida nenhuma. Todos os santos são dignos de nosso profundo respeito, do nosso amor e confiança. Mas, entre todos, depois de Maria, mãe e rainha de todos eles, qual mereceria mais a nossa homenagem? Qual mereceria mais o nosso louvor, a nossa admiração, senão aquela que é a mãe da Santíssima Virgem, a mãe de Deus, a mãe da mãe de Deus? Quem é que merece? Porque nós vemos a importância dessa Santana. Que lugar estará ela ocupando no céu, junto do seu neto, que é também o seu Deus, Jesus Cristo? Deve ser muito grande o poder de intercessão de Santana. Com efeito, deixaria Deus de atender às súplicas da avó do seu filho unigênito? Deixaria de atender à mãe de sua filha predileta, Maria Santíssima? Como poderia ser negado um pedido de Santana,
se de um certo modo o seu sangue, que é o sangue de Maria, corre pelas veias de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ó Deus, que vos dignastes conceder a Santana a graça de ser a mãe da mãe do vosso Filho Jesus Cristo. Concedei-nos, por vossa bondade, a todos os devotos, seguir os exemplos de fé e de vida santa que Santana nos oferece, para que possamos merecer o patrocínio, a intercessão daquela cuja festa hoje, com alegria, solenemente celebramos. Isto vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santana, rogai por São Joaquim, por nós. Vamos agora. O coral canta o credo, enquanto nós rezamos, em particular, o creio em Deus Pai, que é a profissão da nossa fé católica.
Façamos agora as preces da comunidade. Ponhamos-nos à presença de Deus e elevemos a Ele as nossas preces. A cada súplica digamos: Santana e São Joaquim, ouvi-nos. Santana e São Joaquim, ouvi-nos. Senhor, abençoai a vossa igreja e fortalecei o Papa Francisco, todos os bispos e sacerdotes, na missão de distribuir entre nós o pão da vida. Rezemos. Santana e São Joaquim, ouvi-nos. Iluminai, Senhor, todas as pessoas que têm fome de pão e de esperança, para que encontre em Ti a força para lutar por suas melhores e que cresçam nas pessoas o dom da caridade. Rezemos. Santana e São Joaquim, ouvi-nos. Para que os avós e idosos do mundo inteiro recebam de Deus a recompensa por tantos dons de sabedoria, amor e experiência de vida que transmitiram e que não se sinta isolado ou abandonado por ninguém. Rezemos. Santana e São Joaquim, ouvi-nos. Por todos os devotos de Santana e São Joaquim, que recebam de Deus as graças e a esperança que necessitam. Rezemos. Santana e São Joaquim, ouvi-nos. Ouvi, ó Pai, essas nossas preces. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos da vossa bondade e trazemos a este altar. Fazei que estes sagrados mistérios, pela força da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à eterna alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É justo e nos faz todos ser mais santos. Louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para cantar. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, in excelsis.
Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. Protegei a vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Ayrton, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos, de um modo especial, Santana e São Joaquim, cuja festa celebramos, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. A todos que chamastes para outra vida, na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. E a nós que agora estamos reunidos e somos um povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Agnus Dei. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não só diga minha morada, seja uma palavra e serei salvo.
Oremos. Recebemos, ó Deus, este sacramento, memorial permanente da paixão do vosso Filho. Fazei que o dom da vossa inefável caridade possa servir a nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Tem algum aviso? Agradecemos carinhosamente cada um que esteve presente aqui em nossa capela e a todos que participaram conosco pelas mídias sociais, né, pela Copar, Jornal Voz Ativa, né, a direção da Copar e da Jornal Voz Ativa também, nosso muito obrigado. Ao coral, né, Otacílio Cunha, Pequenos Cantores de Ouro Preto, que hoje não são tão pequenos, mas ainda são pequenos cantores de Ouro Preto. Ao nosso querido, estimado celebrante, Dom Barroso, né, ao seminarista Rafael, Nilo, aos coroinhas Maicon, Sabrina e Emanuel, que hoje está aqui como coroinha, mas ele também é um seminarista, né, aos ministros da Eucaristia, que estão aqui hoje presentes, hoje o Geraldo atuando, né, a Pastoral da Juventude, a Catequese, a Irmandade, aos zeladores e zeladoras de nossa capela. Amanhã, a imagem de Santana ficará na porta da capela para as visitações. Lembramos que precisamos ter todos os cuidados e não esquecer de usar a máscara. Teremos celebração, né, festejando aí, encerrando as nossas festividades, às 19 horas, com encerramento com o Tedel. Aí aqui, carinhosamente, Dom Barroso, a gente, né, fica muito feliz do senhor ter aceitado o convite de celebrar conosco. É sempre uma honra ter o senhor aqui em nossa comunidade. E assim, a gente vai não é presentear, a gente vai te ofertar um simples, um pequeno mimo da nossa comunidade. Aceito com todo carinho nosso esse pequeno mimo. Muito obrigado por essa delicadeza, viu? Eu sempre recebo esses presentes, essas homenagens com muita simplicidade, sem orgulho, sem vaidade nenhuma, porque eu vejo em tudo isso a delicadeza de Deus para comigo. Muito obrigado, viu? Parabéns à Irmandade Santana por não deixar cair a peteca. Isso é por manter a tradição aqui e com toda a dificuldade que o coronavírus trouxe, não deixar por menos, né? E através via online e da internet, naturalmente se estendeu a muita gente que participou conosco deste momento sagrado, solene, dessa missa festiva. Parabéns ao coral, os pequenos cantores do Otacílio. Olha, o Otacílio era do nosso coral. Quando eu fundei o coral São Pio X, o Otacílio era o nosso tenor, por sinal, uma voz muito boa. Ele era dotado musicalmente. Certamente aquele ouvido dele ali junto do coral São Pio X fez ele guardar de cor no ouvido as melodias e acompanhava no harmônico como se ele soubesse música. Nunca vi um ouvido tão perfeito assim como o do Otacílio. E engraçado como pegou a tradição. O organista faz lembrar o Otacílio. Ele acompanha igual o Otacílio acompanhava. É uma continuidade do Otacílio. E não sei se o organista hoje toca por música, ou se, como o Otacílio, também é de ouvido, né? Como é que é? Vocês podem nos explicar aí? É igual o Otacílio também? É? Aí, tá vendo só? Deus um dom, acompanha cada detalhe da missa como se tivesse com a partitura na frente. Isso é coisa muito rara. Então, parabéns a vocês por manter essa tradição e segurarem a barra aí, cantar tão bonito a missa, né? Essa missa. Essas missas antigas, pode repetir quantas vezes, é sempre bem apreciadas, né? Muito obrigado. Parabéns, então, ao coral também. E continuemos rezando para que o Coral Santana volte o mais rápido possível para
para esses momentos como esse que nós vivemos. Eu imagino que os cantores, sobretudo o Luiz, deve estar ouvindo, agradecendo a Deus sem dúvida nenhuma, mas sentindo não poder estar também lá no coro, prestando essa homenagem à padroeira deste bairro aqui. Parabéns a todos os habitantes aqui de Santana e, de um modo especial, à mesa administrativa da Irmandade de Santana e São Joaquim. Agora nós vamos, então, dar a bênção final. E para manter a tradição, nós vamos cantar em latim. Não sei se o coral vai, como eles são tradicionalistas, é capaz de saberem responder também no mesmo tom, né? Esse tom final, antigamente a missa terminava, era toda em latim, e então o celebrante despedia o povo. Hoje nós falamos assim: o Senhor esteja convosco, né? Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, né? Antigamente era assim: iter missa est.